Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Klein e hoje eu quero falar sobre alguns livros que chegaram em casa hoje, que foram doações de vocês inscritos. Sim, você que me mandou um Pix, né? As pessoas que me mandaram um Pix, eu consegui adquirir alguns livros e hoje chegou mais 2 livros, né? Dessas doações e tal. E eu quero estar falando sobre eles, tá? Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o meu curso de grego, também encontra um curso de teologia e minha chave, né, meu telefone Pix, meu telefone caso queira falar comigo, e Pix também, tá? Os livros são estes. Exatamente. São 2 livros, né? São 2 livros. Um já tinha chegado, né? São esses 2 livros, que é Roma e seu Império, né? E assim, eu não vou nem abrir, cara, eu nem abri eles. Eu só vou pegar aqui e dar uma explicação por que eu escolhi. Primeiro fato, ponto. Por que eu escolhi essa coleção de livros específica? São livros antigos, né? Tecnicamente de 1960. São livros que eles são vários volumes, né? Então são 3 volumes. Só por ser 3 volumes me fez escolher esse livro. Por quê? Ele vai separar e vai tratar um pouco mais explicitamente cada momento ou cada aspecto da civilização romana. Foi o que eu imaginei. Tipo, se você tem 3 volumes, cada volume vai tratar de um assunto. Igual uma gramática de 2 volumes. Uma gramática de 2 volumes, uma gramática é explicação, o outro volume é exercício. É mais ou menos isso. Então ele tem mais informação do que o livro de um volume só. Então por isso que eu escolhi um livro que conta sobre o Império Romano em 3 volumes. Então ele é em 3 volumes. Natural que ele destrinche mais especificamente cada assunto ou cada parágrafo, né? Muito mais do que um livro só de 1500 páginas, por exemplo. Então, o que acontece? Roma e seu império, né? Os autores são Ay Ahmad e Eju Albuyer, né? Isso aqui é francês. O Ocidente e a formação da unidade mediterrânea. Você fala, tá bom, professor Adolfo. Por que eu tenho que seria interessante para você ler esse livro? Veja só. A unidade mediterrânea. Então temos o Ocidente e a formação da unidade mediterrânea. Só pelo nome. Só pelo nome. O que isso te lembra? Relacione isso, você que é inscrito do meu canal, que conhece muito, que gosta de estudar sobre Bíblia. O que isso tem a ver com a Bíblia? Veja que o cristianismo ele nasce no Império Romano. Né? O cristianismo ele nasce no auge do Império Romano. Ele nasce lá em Jerusalém com Jesus, mas ele se propaga pelo Império Romano. E por quê? Porque nós temos uma unidade. Nós temos uma unidade. O Império Romano ele unificava os países politicamente. Então essa unidade ela é muito importante ser compreendida. Aí daí, só a capa desse livro já te agora entendi. Né? Dá uma de monarca agora. Entendi. Entendeu? Só pelo nome, por exemplo. A unidade. E outra, o Ocidente e a formação da unidade mediterrânea. Veja que o Império Romano, então isso aqui vai contar, por exemplo, aí nós vamos abrir aqui junto, eu vou abrir junto com vocês a história geral das civilizações. Eu vou aqui aqui tá falando aqui. Tá no final, cara, eu esqueço que os livros mais antigos. A formação mediterrânea. Então, capítulo 1, civilização estruca, que é os estrucos são um povo que era vizinho dos romanos. A Itália primitiva, a civilização de cartaginesa, que ela fica na costa da África, né? Santo Agostinho era de Cartago, tá? Santo Agostinho era de Cartago, Santo Agostinho era negão, para quem não sabe, tá? Uma das maiores mentes teológicas. Aí, por exemplo, os gauleses, que são os franceses. Aí temos os celtas e os gauleses, né? Muito importante a gente entender. Lembrando que o cristianismo alcança esse pessoal também. Aí, por exemplo, livro 2, a civilização de Roma, né? Então a conquista romana, o imperialismo republicano, instrumento militar, aí temos aqui desastres militares, adaptação incessante, instrumento das vitórias decisivas, legião no princípio do século II, as deficiências da frota, o comando, recrutamento de efetivo, reformas de Mário, opa, os caras estão até o Mário, será que ele salva o Luigi? O soldado e o chefe, na adaptação às tarefas imperiais.
Olha que legal. Então temos aqui desastres militares. O que isso me interessa? Instrumento militar, o conhecimento. Entender o imperialismo e o instrumento militar me faz entender e querer buscar se existe alguma base para dizer que, por exemplo, a religião era... Eu vou ver nesse livro se a religião era um meio de dominação romana. Se eles tinham o hábito de criar religiões. Então, por exemplo, existe uma galera falando que o cristianismo é uma religião militar romana, ou que o cristianismo foi criado pelos romanos com a intenção de apaziguar, de pacificar judeus, seja lá qual for. Né? Então, por exemplo, se isso realmente encontra-se algum laço histórico, talvez eu veja alguma coisa nesse sentido nesse livro. Só pelo tema aqui, instrumento militar. Né? Porque a religião seria um instrumento militar no sentido de ser criado. Capítulo 2. A cidade e seu malogro. Então, cidade grega, cidade romana, território, suas categorias, magistratura, aparência monárquica, aparência democrática, o malogro. Capítulo 3. A evolução econômica e social, né? A concentração dos capitais na Itália, classes inferiores, aí fala sobre escravidão, guerra civil, proletariado urbano, a helenização de Roma, a religião. Olha aqui, cara, tudo que eu quero, né? Tá aqui, ó. A helenização de Roma. Por que Roma falava grego mesmo? A helenização de Roma, né? Então tudo isso aqui nos interessa, todos esses assuntos me interessam, né? A religião primitiva, a multiplicação dos deuses, o homem diante dos deuses, religião familiar, uma religião de camponeses, sacerdócio do Estado, culto público, culto Estado. Inovações, a relação com o helenismo religioso, as aquisições arcaicas, a crise da Segunda Guerra Púnica, a repressão, sua inutilidade, a introdução de cultos orientais. Opa, introdução de cultos orientais, isso aqui entra o cristianismo, mitraísmo, cristianismo, aspectos sociais e políticos da evolução religiosa. Veja que temos aqui páginas, temas que me são muito relevantes. Isso eu estou falando só do volume 1. Aí, por exemplo, a helenização de Roma, o despertar artístico e intelectual. E o que nós temos aqui? A influência estruca, a arte primitiva, helenismo, italianismo, romanidade, as grandes obras públicas, a transferência das obras gregas, dominação da arte dos artistas gregos, a escultura, a arquitetura, evolução intelectual, despertar, um povo camponês, o helenismo combatido e triunfante, Catão contra o helenismo, cenáculos helenistas, o desabrochar das letras latinas, o impulso do primeiro século, a inércia científica, a tendência erudita, a enciclopédia jurídica, a história, a retórica, Cícero, morte do teatro literário, filosofia, poesia, Lucrécio, lirismo e Catulo. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Então, olha quantos temas relacionados à religião sobre o Império Romano vão me ajudar a compreender o primeiro, ou pano de fundo daquele império que dominou Jerusalém no primeiro século da Era Cristã. Na verdade, Jerusalém já estava dominada antes. Mas, entendeu a importância de um livrinho como esse? Tá? Vamos para o volume 2. Roma e seu império. As civilizações da unidade romana. Veja que o capítulo 1 fala do Ocidente e a formação da unidade mediterrânea. Volume 2, o que está falando? As civilizações da unidade romana. Vamos lá? Então, veja que esse aqui não é nenhum livro grande sobre o assunto, né? Então temos mapas e planos. Civilizações. Capítulo 1. Guerra Civil, a Paz Romana. Opa! A Pax Romana, né? A Pax Romana é o período em que o Novo Testamento surge, né? Aqui, né? A cidade republicana incapaz de governar o império e a guerra civil, a primazia de Roma ameaçada pelo Oriente Helenístico. Oriente Helenístico, Bizâncio, tá? O resultado do conflito, a Pax Romana e seus meios pacíficos, a força da condição. Veja que a Paz Romana e seus meios pacíficos. Será que aqui tem alguma coisa relacionada ao cristianismo? Eu vou estar me questionando quando eu estiver lendo essa parte. As novas soluções militares e sua insuficiência, a organização da força, a marinha, o exército, a legião, corpos auxiliares, exércitos, a organização da fronteira, a vida dos soldados e balanço. A ideologia da realidade do Estado, o imperador, magistrado, o homem providencial, a ideia de fatos dinásticos, antigos poderes, administração regional e local. Por que isso me interessa? Por exemplo, porque Jerusalém era uma cidade um pouco, era um império, era um estado distante de Roma.
Então, como que Roma se organizava no controle desses estados, né? Tinha Roma capital e você tem as cidades, as províncias, né? Como é que Roma lidava com isso? Saber disso ajuda muito na interpretação do texto bíblico, em alguns casos, né? Por que você encontra centuriões, né, em Jerusalém? Por que você encontra centuriões? A vida econômica e social, Roma e seus exércitos, né? Aqui é interessante que talvez eu encontre alguma informação sobre como era formada a legião romana, né? A monarquia, fato social, unidade, império, alforria, transplantes, extensão do direito de cidadania romana, realidade social da cidade, a burguesia municipal, a vida municipal, baixas classes sociais. Capítulo 4. Antigas e novas religiões. O sentimento religioso, Augusto e religiões, as filosofias da religião, a divina providência, os corolários, cultos do paganismo, cultos oficiais, cultos estrangeiros, o Ocidente, o Oriente, sua superioridade religiosa, a efervescência religiosa no Oriente, os cultos orientais no Ocidente, as religiões monoteístas e fiéis, paganismo, monoteísmo, judaísmo, judeus, cristianismo e judaísmo, as perseguições de Nero, os antoninos e os cristãos, as causas dos progressos, os resultados obtidos, a vida e a organização interna das igrejas, controvérsias e heresias. Que da hora, cara! Eu já gostei desse capítulo. Já gostei desse capítulo aqui, né? Assim, ó, capítulo 3 do volume 2, página 140, página 154. São 14 páginas tratando desse assunto, mas eu acredito que vamos encontrar algumas informações específicas, né? Lembrando que isso aqui é um livro geral, tá? Do Império Romano, mas olha a temática como já me chama a atenção. Altas classes sociais, gerais, a obra O Declínio do Espírito Científico, as letras latinas, letras gregas, declínio e renascimento, Plutarco, o esforço monumental, a civilização do Império Baixo Império Romano, que é século 3 século 4, a crise do século 3, a anarquia militar. Lembrando que temos o século 3 século 4, nós temos o que? Constantino no século 4, tendo um problema do cristianismo, né? Então nós temos aqui, tudo isso aqui está relacionado ao cristianismo já pós-bíblico, e cristianismo já é mais histórico, né? O assalto dos bárbaros, persas, o reno, os hunos, dificuldades internas, monarquia absoluta e burocrática, e é isso aí, né? Então, olha quanta coisa relacionada à Bíblia eu já vou encontrar que vai me ajudar no segundo volume, né? E claro, esse eu já apresentei para vocês, Roma e seu Império, as civilizações da Unidade 3 e a Ásia Oriental. A Ásia Oriental, acho que vai falar um pouquinho sobre Bizâncio, não? Então vamos lá? Aqui, deixa eu ver aqui. Tô gravando um videozinho aqui, Maria. Deixa eu só ver aqui. Orientação bibliográfica, né? Nós temos aqui uma orientação. Ixi, aqui tem índice de ilustrações. Veja aqui. Eu já tinha aberto esse livro, mas não tinha. Aqui ele não está com. Não achei o índice, né? Mas ele traz aqui um paradeiro da questão histórica de Roma e algumas questões. Quadro sincrônico. Aqui, achei o índice. As novidades econômicas sociais, então adaptação econômica, sociedade laica, sociedade eclesiástica, né? Progresso das conversões, força econômica da igreja, eremitismo, monaquismo, bispo e sua igreja, a igreja e os concílios metropolitanos, patriarcas, o papado. Olha só, rapaz! Olha quanta coisa interessante eu já vou encontrar nesse capítulo relacionado ao que eu gosto de estudar, né? Então deixa eu ver aqui. Capítulo, aqui ó. Capítulo 4, 5, né? Página 47. O cristianismo, né? Cultos orientais e sincretismo. Neoplatonismo de Plotino, teurgia, helenismo e paganismo.
Temos origens, o problema cristológico, o conflito do arianismo, outras heresias, maniqueísmo, as adaptações do culto, vida intelectual, né, o prestígio persistente da cultura tradicional, o ensino, o cristianismo e a escola, o Édito de Juliana, a situação linguística. A arte, terceira parte, né, descrição da Ásia Oriental. Irã exterior, trocas comerciais, as rotas, desenvolvimento da Índia indiana, capítulo 3, as etapas da influência indiana no Sudeste, bloco chinês, domínio religioso, introdução do budismo, taoísmo, confucionismo, tendência de sincretismo. O regionismo. É isso aqui, não achei nada relacionado a Bizâncio, Baixo Império no Oriente, seu desaparecimento do Ocidente, aqui, página 76, né? Então temos aqui também a questão aqui. Então, veja só, nesses 3 volumes, só falando sobre o Império Romano, quanta coisa eu vou ter para pesquisar sobre cristianismo, por exemplo, sobre a formação do Império, quantas coisas vão me ajudar no contexto histórico, né, na busca histórica. Entendeu? Isso aqui, isso não é nem uma review, eu só estou falando do que eu já bati o olho nos 3 livros, né? Nesses 3 índices, da onde eu vou encontrar informação. Porque eu já vou aonde eu preciso. Claro que eu vou ler todos esses livros aqui, né? Que eu não sei nem quantas páginas vai dar. Mas veja que tem muita informação legal nesse especificada. É isso aí. Gostou do vídeo? Pô, agradeço aí. Se quiser me ajudar com alguma coisa, meu Pix está na descrição do vídeo. Só fazer a doação. Se quiser conversar comigo também, na descrição está o meu telefone Pix. Então é isso aí. Um abraço e fui.